Mal posso esperar para ver sua cara de dor. Acabamos quando eu acabar. Olá, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um episódio falando sobre os heróis, world buildings dos heróis de League of Legends. Como eu falei pra vocês, a gente ia falar sobre a Evelynn, depois ia falar sobre a Aerion Sol, e aproveitar para falar com isso porque estamos falando sobre uma semana, estamos chegando no Halloween, nada melhor do que falar de uma vampira. Então, pessoal, iremos falar novamente, como a gente já sabe como funciona, irei falar sobre as skins que tem da Evelynn, falando mais ou menos de o que eu posso ver a partir dessas skins, e depois irei falar sobre a biografia e também sobre os contos que falam sobre essa heroína, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho mais de como funcionam as skins e essas percepções que eu tenho da heroína Evelynn. Então, pessoal, já começando aqui já nessa clássica, você percebe que quando dá uma olhada, novamente aquele roxo é percebido que dentro dos heróis de League of Legends, o roxo ele é muito usado, principalmente nessa questão um pouco mais sombria, para contrastar bastante com o preto, que também faz essa composição bem interessante. E ela tem um ar bem meio que de súcubo, de íncubos, né? Para aqueles que não sabem, os súcubos e íncubos são demônios relacionados diretamente à sexualidade. Então você percebe que tem essa questão. Se eu não me engano, a Evelynn no começo do League of Legends ela tinha um pouco mais cara de vampira, era mais azulada, e agora tá seguindo um pouco mais pra esse ar um tanto mais sexualizado, mais erotizado. E é bem legal porque tem esses dois rabões aqui que vão saindo dela, passa aqui como se fosse uma capa, até parece que tem uma capa fazendo uma referência aos antigos vampiros clássicos do Conde Drácula, e essa capa formando esse gancho, essa, essa coisa aí que vai entrando aí no... Parece que pelo menos nessa imagem, no peito, meio que no rosto desse ser humano. E que me parece ser um tanto masculino, ela tá meio que imobilizando essa pessoa. Tem uma coisa interessante também no cantinho da imagem aqui, né, aqui nesse cantinho da imagem, tem, parece que como se fosse um copo, então como se parece que ela aproveitou um certo quê de fragilidade do cara, que parece estar meio bêbado, e com isso ela tá atingindo. E essa relação direta com a energia vital também é algo interessante, porque apesar de estar diretamente ligado nessa capa que vai girando nesse rabo, capa, espinho, espícula, sugador, vai conectando e fazendo esse efeito de, parece que é de sugar a alma. E uma coisa interessante também nessa imagem, que você percebe, vai perceber também no decorrer das outras, é que ela sempre tem uma cara ou um posicionamento que mostra um certo tipo de erotização. Tanto que em muitos perfis de fotos, ou até mesmo filmes clássicos e tudo mais, tem essa questão de colocar o dedinho na boca, como ela tá fazendo aqui. É, fazendo essa referência a essa pose sedutora que tem um tanto que de fragilidade, como se fosse uma criança chupando o dedo. Então tem todo esse quesito de neurociência por trás dessa erotização que eu achei bem interessante no perfil clássico dessa foto que está mostrando. Já nessa, ela já tem um perfil muito mais vampiresca, tanto que tem até efeitos do cabelo esfumaçando, essa forma de névoa, dessa transformação que vai do vampiro para com o animal morcego mesmo, então essa transição que foi mostrada. Esse azul eu acho bem legal, porque faz uma força muito contrastante, muito bonito, principalmente como se fosse um reflexo do vitral da lua, que você percebe que também tem ali no canto, lá no canto superior, você percebe que tem esse contraste forte, como se fosse a lua, da lua batendo no vitral e fazendo esse reflexo, e ela tem essa relação direta com a lua, até mesmo os olhos turquesas relacionados a isso. E a capa dela, que antes na imagem parecia algo que estava enfincando como se fosse um parasita, nesse já tem já um ar um tanto mais vampiresco, essa asa mais de morcego. E você percebe também essas garras e esse meio como parece meio que uma tiara em formato de vampiro também. Tem até um personagem
acho que da Marvel, eu não me engano agora, que também tem esse perfil mais de vampira, mais sensualizado e tudo mais, então acho também interessante. E obviamente também a construção clássica, bem vitoriana, da construção como um todo, até lá ali no cantinho também, a estátua que parece ser de um cavaleiro que estivesse também tentando enfrentá-lo. E eu acho bem legal porque o azul turquesa dessa pedra também tem essa relação direta também com a purificação, criando um certo contraste entre a ideologia da pureza, mas tem também esse quesito do vampiro propriamente dito. Então é bem interessante essa questão de cores, porque apesar de ter um significado muito clássico de pureza, tranquilidade, limpeza do azul, como ele está referenciando a lua com aquele vitral lá em cima, criando esse contraste muito forte. Porque uma coisa interessante quando a gente fala sobre o cenário de world building, uma das funções do cenário é criar efeitos contrastantes para que isso fortifique aquele elemento que você quer. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que está muito triste e ela está chorando na chuva, é triste, é emocionante, você sente comovido. Mas quando a pessoa tá triste num ambiente alegre, o efeito contrastante causa muito mais incômodo, muito mais arrependimento, como por exemplo, o herói se sacrifica e dá tudo certo no final e acontece uma festa. Porém, só o sidekick, só o ajudante sabe que o herói teve que morrer para que toda essa festa acontecesse. Então tá todo mundo feliz e ele no canto triste, chorando pela morte do herói e tudo mais. Então aquele efeito de você sentir aquela amargura, aquela dor no coração pelo esse efeito contrastante é bem interessante. Então causar esse efeito contrastante nas imagens também acho bem legal, porque apesar de dar esse ar de pureza do azul, esse lado mais sombrio dos vampiros também acho bem interessante. Pegando aqui, nós já voltando para aquele lado um pouco mais erotizado. Não sei dizer se é algum herói específico, mas provavelmente mais tem uma pegada bem de Veneza, máscaras de Veneza, aquele tipo corcelê também relacionado também àquela época que tinha os bordéis, então uma dançarina de bordel também associado. Então eu acho bem interessante porque apesar de ter toda essa relação que tem todo aquele, vai ter todo um sexo aí embutido na imagem, provavelmente não vai ser consumido, porque quando você percebe que o ângulo da foto, se você pega mais para o cantinho, que tem ela toda lá sedutora, colocando a mão próximo do rosto da pessoa, trazendo todo esse aconchego, todo esse amor, tem aquela espícula por trás que já tá pegando, tem até um brilho fazendo um destaque, como você não vai consumir, porque eu vou consumir você antes. Tanto que, muitas vezes, na cultura que traz os súcubos e os íncubos, durante o ato sexual, acontece realmente, mas acontece da sugar a energia, da mesma forma que vai tendo o ato e a pessoa vai gastando energia, as súcubos vão consumindo a energia vital masculina, e toda vez que acontece um orgasmo, existe mais a extração e vai se dando cada vez mais gostoso para as súcubos. Os íncubos são a versão masculina que faria isso com as mulheres, mas especificamente aí a Evelyn trazendo esse ar mais súcubo a partir dessa relação direta com essa sexualidade vampiresca, parasita e tudo mais. Aqui nós já temos uma outra contraparte, que a gente pega tanto o Twisted Fate de um lado com a Evelyn do outro, mais uma pegada mais tango. Então você percebe que o que antes era aquela capa, aquela espícula que se tornou uma asa vampiresca na imagem 2, nós já temos aí esse lenço vermelho fazendo toda essa paixão, todo esse glamour, todo esse vermelho forte das rosas, fazendo esse contraste do tango, e sai essas espículas e transformam-se nesse lenço bonitão que vai girando. Então é toda essa sensualidade que o tango traz, que apesar de ser algo mais para o espanhol, não tão veneziano como acontecia na outra imagem, mostrando o fator dos bordéis e tudo mais, mas sim esse tango, essa erotização que o tango traz, é algo muito bonito. Quem não teve a oportunidade de ver uma apresentação de tango, veja, porque realmente é muito bonito, e fazer essa relação, tanto que o Twisted Fate traz essa carta amarela, a Evelyn trazendo essa energia espectral
causando todos esses efeitos que de um lado mostra as rosas, do outro lado mostra as cartas, então toda essa relação também vai sendo bem interessante. Não conheço como seria dentro do jogo, em jogo propriamente dito, mas eu acho bem legal, bem interessante, porque mostrar essas relações diretas são bem legais, principalmente com esses efeitos de simbolismo por trás, como se fosse uma conexão. E muitas vezes, quando a gente fala sobre conexão, energia, de uma forma geral, né, deixando um pouco de lado o jovem místico, mas falando sobre essas relações arquetipadas, essas relações mais estereotipadas energéticas, você pode mostrar que o círculo tem muito essa coisa da transformação e do efeito de movimento. Tanto que o círculo é o quê? A gente brinca que o círculo é o quê? É uma linha em movimento, porque não tem começo nem fim. Tanto que, se você torce, ele vira o infinito. Mas voltando aí, esse movimento circular traz esse movimento, essa transformação. Então, vê que ela gira a mão fazendo esse movimento, o Tishfate gira a outra mão fazendo esse efeito. E esse círculo vão se transformando, as cartas com o sangue, com as pétalas de rosa e tudo mais. Eu acho isso um efeito bem interessante e bem clássico, principalmente quando você quer representar essa transformação energética referenciando um sucubus. Nesse aí já tá um pouco... Nesse trecho já... Nessa imagem já tá um pouco mais pro clássico do tipo uma femme fatale. Femme fatale são aquelas mulheres que aparecem num James Bond da vida, que são todas lindas, maravilhosas, sedutoras, imponentes e todas de si, que muitas vezes fazem com que o protagonista se desvie dos seus objetivos, que esse é um dos objetivos dela, muitas vezes relacionado também ao vilão que tem essas mulheres poderosas, imponentes, como suas subordinadas, para que não deixe os protagonistas fazerem aquilo que tem que ser feito. Então essa pegada bem ladra, relacionada também que tem esse herói que eu esqueci o nome dele, acho que ele é o Twitch Fate, é o Twitch, né, o ratinho, fazendo essa coisa da ladrinagem, parecendo até um guaxinim, mas eu acho bem interessante porque ela tem essa pegada da Femme Fatality, que normalmente são roupas bem coladas, são justas, muito preto, muito vermelho, às vezes couro até, também acho bem interessante, e transformou aquela capa que antes era mais pícola, como se fosse uns ganchos do tipo a la Batman, como se tivesse que fugir desses cofres. Então eu acho bem interessante porque, apesar de a gente mudar um tanto o tom, o Gênios Lost se mantém. Sabe quando a gente fala de o tom da história, o timbre da história, que eu posso fazer algo mais para um tom de terror, para um tom de aventura, para uns tons diferentes, mas você pode pegar o mesmo Gênios Lost, que no caso aqui é uma ideia de súcubo, é uma ideia de uma mulher poderosa que ela é dominante em relação aos homens. Então você pega essa proposta e transforma numa dançarina, numa moça de bordel, numa vampira, numa suco propriamente dita, ou até mesmo em uma Femme Fatality. Então você pode transformar diversos tipos diferentes de proposta de Gênios Lost a partir do tom da história que você quer fazer. Então nessa imagem você já pega um ar um pouco mais pro demoníaco, mais clássico, tanto que você vê uns chifres, vê uma lua sangrenta ali atrás, você vê as espículas dela como se fossem umas escamas também, e é bem interessante que as unhas até então eram como se fossem umas luvas com uns ganchos na ponta, como se fossem umas garras, e nesse caso já temos as unhas também. E o interessante é que, por ser algo orgânico, muito mais relacionado ao corpo dela, você percebe toda essa energia que vai puxando, ela até vai brincando com a mão dessa pessoa, e com isso como se fosse sugar um pedaço da alma, da energia dela, como se fosse meio que sugando isso propriamente dito. Uma coisa interessante é que você percebe que ela tá olhando de cima para baixo, mostrando todo esse ar de superioridade. Você vê os peitos abertos, como se mostrasse essa imponência mostrando assim, e é bem legal também que, além disso, sabe quando chega uma moça de uma maneira mais clássica e fala, prazer, eu sou tal pessoa encantada, e faz esse movimento com a mão como se ela desejasse que você pegasse, beijasse e se apresentasse também? Então, ela traz essa relação de se apresentar, apesar de toda essa superioridade, ela tem toda essa educação, todo esse glamour, que ela vai meio que se apresenta e a pessoa pega na mão também, e ela aproveita e dá aquela sugadinha de energia. E na contraparte do outro lado, ela pega aqui como se ela tivesse segurando e não deixasse sair. Então mostra todas essas comunicações diferentes, que
muitas informações vão trazendo ao mesmo tempo, simplesmente com apenas um movimento. Tanto que você consegue até contar algumas histórias, como se o cara desejasse loucamente aquela entidade e a buscasse, enquanto a entidade pega e puxa, falando: agora você é meu, eu lhe apresento como tal pessoa e eu estou encantada em poder sugar a tua alma fora. Tanto nessa imagem quanto nessa próxima imagem, elas têm mais ou menos a mesma ideia, onde simplesmente traz uma questão de ar de sensualidade, porém não tem muitos elementos clássicos, porque um fica mais pro amarelo, com efeitos mais de um loiro, e o outro um pouco mais para um ruivo relacionado a um roxinho. Então, esses dois perfis de imagem basicamente tem com alguns efeitos mais para sensualidade propriamente dita, com um vestido mais dourado ou um vestido um pouco mais para uma noitada. Obviamente você consegue perceber alguns heróis mais clássicos nesse fundo, se não me engano, acho que pode ser a Arya ali no canto, e se não me engano seria o Yasuo do outro lado, e nessa aqui nós já temos uma coisa um pouco mais solo. Porém, ele é um efeito um pouco mais classicão, daqueles estilos de mulheres maravilhosas que ficam posando em carros de luxo para que as pessoas tivessem essa relação da luxúria, muitas vezes relacionado também ao prazer carnal. Uma coisa que eu acho interessante nessa proposta é que também estamos trazendo um outro tipo de Genius Lost para aquele tipo de personagem, onde nós temos agora uma gatuna, onde você percebe que tem aqui nas orelhinhas de morango, tem o rabo dela formando aquela cauda, nós temos as garras de gatinha. Então você percebe que você pode criar diversos tipos de referências diferentes, vários tipos de Genius Losts, e criar tons diferentes para a sua proposta. Então, da mesma forma que nós temos a Mulher Gato trazendo todo aquele ar de femme fatale dentro do mundo do Batman, a gente pode utilizar também uma Succubus usando como referência. Então eu acho bem interessante, apesar de ter essa relação direta com o Senhor Doce, temos o Brown ali com o Waffle, nós temos também o Ziggs jogando, parece que a ideia é talvez uma bomba de doce. Então eu acho legal que tem essa relação, mas tirando esses pequenos detalhes do mundo de doce, eu acho bem interessante trazer essa perspectiva diferente, essa ideia diferente a partir dessa relação direta que tem com esse perfil do gatuno, da sensualidade do gato, da malandragem, da esperteza, e trazendo esse gênero de Lost diferente para a personagem Evelynn de League of Legends. Trazendo para essa imagem, já uma coisa muito interessante é que você percebe que agora nós já temos um outro perfil muito mais claro, trazendo muito mais glamour, muito mais pro branco. E é bem interessante porque existem algumas estátuas ali no fundo, até parece que é como se ela tivesse petrificado alguns heróis, porque existem algumas imagens um tanto que não combinam muito com um certo tipo de estátua que pode ser, e você percebe que tem essas joias agora saindo desse perfil. E é bem interessante porque, se vocês prestarem muita atenção nos detalhes do rabo, parece muito uma cobra. E que animal, que ser, petrifica pessoas e tem camadas de cobra? Nós temos o quê? A Medusa. E é bem interessante porque, apesar de poder fazer essas referências, estátuas de pedra, esse corpo mais de cobra, essas escamas no rabo. Ah, mas cadê o cabelo de serpente? Cadê? Mas se você for lembrar que a Medusa, ela era uma sacerdotisa linda, maravilhosa, que depois foi amaldiçoada por Atena e assim se tornou cabelos de cobra, peles de cobra, olhos de cobra e tudo quase de cobra inteiro, como as górgonas que a gente conhece. Antes disso, ela era linda, maravilhosa. Então eu acredito que fazer esse contraste diferenciado que tem entre esse perfil de Medusa, mais de sedução, essa mescla do antes com o depois, antes por ser linda e maravilhosa, com o depois de poder petrificar essa relação de cobra, esses pequenos detalhes, como se estivesse fazendo meio que um cosplay de Medusa na prática. Então eu acho bem interessante que, apesar disso, pode ser um puta chute, eu esteja falando uma puta besteira, só que eu acho bem interessante porque você pode visualizar dessa outra maneira também. Não conheço quais seriam os golpes da Evelynn para ver se tem
tem alguma relação direta com isso, um poder. Eu acho que não, eu acho que se bobear, a Cassiopeia tem uma coisa um pouco mais direta com essa petrificação. Porém, criar esses pequenos detalhes que possam fazer uma referência, como por exemplo, você criar uma história onde os monstros mitológicos estão reencarnados como seres humanos aqui na Terra. Então, ao invés de fazer uma senhora toda pequena, com os cabelos meio ruins, por que não fazer uma mulher maravilhosa que tem, por exemplo, um anel de cobra? Talvez ela costume utilizar roupas ou acessórios que sejam meio que de cobra, de jacaré, como se estivesse referenciando isso. Ela tá sempre com um óculos ou com uma lente, porque ela não pode ver diretamente as pessoas e vice-versa para poder petrificar. Então você criar diversos elementos diferentes, como até mesmo acontece no Percy Jackson, onde tem essa relação direta com esses seres mitológicos. Por que não? Porque assim você vai referenciando de formas diferentes dentro da mesma proposta. Já nessa imagem nós já caímos bem pra uma coisa bem abissalzona, bem uma bruxa bem cabulosa, tanto que aqui antes era um lenço, um rabo, um gancho, agora parece duas criaturas espirituais, mas bem pro dark mesmo. Então parece meio que como se fosse alguma entidade que sai dela, porque você vê que sai meio que das costelas e vai indo e cria esse. E por último, a gente tem essa última personagem que é bem interessante porque, se vocês forem reparar bastante na mão que ela tá segurando, nós temos uma cabeça de uma máscara de, parece ser uma raposa ou um coelho, muitas vezes relacionados às kitsunes, que é algo muito mais referenciado na área, porém é bem legal porque muitas mulheres, quando estão relacionadas a esses deuses mais esses não deuses primários, mas sim esses deuses menores, tem toda essa questão dessa devoção às sacerdotisas da Kitsune, às sacerdotisas do templo X e Y. Então, mostrar que existe essa relação direta que nesse caso você até percebe que tem
um detalhe que parece meio que ser uma flor aqui no ombro dela, e também tem esses coques também muito característicos de algumas regiões do Japão. Então, essas relações diferentes que, novamente, nossa, mas antes ela era um súcubus, depois virou uma vampira, e agora tá sendo uma deidade menor japonesa. Pode, se você for referenciar de maneiras diferentes. Então é bem legal porque você pode trabalhar de diversos tipos. Ah, mas se você quiser fazer uma outra relação, você faz outras relações. Só que nesse caso eu acho bem interessante porque são cores muito vivas, muito vibrantes, com luzes batendo muito fortes. Rosa, azul, branco, tudo isso sempre para um tom mais pastel, para um tom mais clarinho, mostrando essa pureza, essa transformação divina, essa relação direta com essa deusa, apesar de manter talvez uma personalidade, como se pode ver a cauda, que antes era vários elementos, agora é uma joia, apesar de ser uma lâmina, saindo dessa fita que sai das costas dela. Então você pode criar diversas relações diferentes, diversos pontos de avaliação diferentes. Então, pessoal, falando um pouco sobre a biografia da Evelyn, uma coisa interessante é que esse perfil que ela tem, de meio que eu disse, pegando essa pegada mais súcubo, ela parece ser isso pelo como se fosse uma forma diferente. Como eu quero dizer? A partir da biografia dela, ela diz o seguinte, que ela era um ser, uma energia amorfa, meio que sem formato, que se alimentava a partir dos caos da dor e do sofrimento que acontecia no planeta Terra. Aconteceu o que a gente chama de guerras rúnicas, né, guerras de Runeterra, e essas guerras, essas dores, esses sofrimentos fizeram com que a galera tivesse todos esses sentimentos e ela sentisse esse prazer e fosse se alimentando disso. Com o tempo a guerra foi acabando e com isso a paz foi aumentando. Com a paz aumentando, ela precisava de caos, de dor, de sofrimento para que isso pudesse alimentar, porque antes ela era uma essência vazia e essa dor e sofrimento vibrava com ela e com isso ia se expandindo, ela sentindo esse prazer, esse êxtase. Com a paz, ela não sentia mais e o vazio foi consumindo e esse vazio que consumia ela fazia com que ela precisasse de mais. Com isso ela imaginou, como eu posso fazer isso? Eu vou causar então sofrimento nos outros. Para causar o sofrimento nos outros, eu preciso fazer com que os outros venham até mim. E por ela ser uma criatura meio amorfa, meio que em gás, ela precisava fazer com que ela se tornasse palatável aos olhos das outras pessoas. Com isso, no começo, que diz a história, ela não tinha muitas essas habilidades, mas depois ela foi percebendo que se precisasse de homens para conseguir trazer esse sofrimento para eles, essas torturas para ele, precisava trazer esse ar mais sedutor, trazendo essa mulherada aí, que ela vai se referenciando durante todas as skins que a gente trouxe. Então, uma coisa interessante que fala sobre a biografia dela, não necessariamente nós estamos falando de uma súcubo, porque os súcubos normalmente gostam do prazer sexual. No caso dela, é na tortura e na dor mesmo. Ela vibra, ela é uma criatura sádica e se alimenta desse sadismo. Então é bem legal porque ela é um parasita da dor. Então quando você vê nessas garras saindo dela, essas garras na mão dela, esses dentes e tudo mais, não necessariamente para você tirar a energia vital, mas sim para você causar a dor mesmo. E essa dor pode ser causada no físico, na mente, na alma. Então ela pode causar dor físicas, arranhando com as garras, pode causar dores na alma, sugando pedaços da alma e essas dores, esses incômodos. Pode fazer, por exemplo, torturas psicológicas, torturas emocionais. Então é bem legal porque ela é uma criatura que basicamente vive para causar dor nos outros, porque a dor nos outros a alimenta. É uma premissa muito básica, mas é uma premissa muito interessante. Por quê? Se você for pegar, vou criar um personagem que tem um objetivo simples, ele vive por esse objetivo, você já tem uma linha de raciocínio muito bem feita. Por exemplo, eu sou um personagem que vivo para ser o rei de tal coisa. Então ele vai ter todo o caminho da vida dele traçado para ter esse objetivo. Todas as estratégias, vontades, ambições, caminhos, escolhas, vai ser para isso. No caso dela, é simples. Eu vivo para causar o sofrimento nos outros porque eu me alimento, a minha existência vibra em relação a essa dor, a esse sofrimento. Então é bem legal porque você pode criar plots, arcos de personagens, tramas, ambições, conflitos diversos a partir disso. Tanto que você pode criar até um world building inteiro pautado nisso. Você pode criar um cenário onde que, por exemplo, Jogos Mortais
basicamente seria imagina só a Evelyn sendo o Jigsaw, que ela pode pegar pessoas diversas e jogar lá dentro, e a dor e o sofrimento delas vai causando esse êxtase até que chega à morte. Não existe um vencedor. O vencedor é aquele que morre mais rápido possível, com menos dor possível, para não ser torturado pela Evelyn. Você pode criar uma justiceira sádica, onde ela pega os criminosos e joga lá dentro, que vai sofrer mais do que as penas que eles sofreriam, e ela vai se alimentando. Ela pode ser realmente uma vilã sádica, que ela vai jogando os personagens lá dentro para ir se alimentando dessa dor, desse sofrimento. Você pode criar campanhas em cima. Você pode fazer um ambiente, por exemplo, uma floresta que ela causa dor, ela sangra as pessoas, ela tira a alma e faz coisas de torturas psicológicas, porque toda essa energia, todos esses fluidos também servem para alimentar aquela floresta, aquele local, aquela casa. Então você pode criar diversos cenários, diversos personagens, diversos arcos numa premissa simples, que é se alimentar. E no caso dela, é uma alimentação a partir do sadismo, da dor, do sofrimento, da tortura. Então você pode pegar, por exemplo, criando uma premissa como essa, nós temos 7 entidades que vão se alimentando a partir dos 7 pecados capitais. Então, uma criatura que faz com que o outro coma pra caramba e ele se alimenta parasitando essa pessoa, ou outros parasitas da luxúria, parasitas da inveja, parasitas da cobiça, parasitas de orgulho. Você pode pegar, por exemplo, uma gama de parasitas e fazer com que os parasitas gerem aquilo nas pessoas. Imagina só, uma pandemia de violência gratuita, porque alguns parasitas foram se multiplicando, e com isso agora eles só querem se alimentar, e a única forma da alimentação de acabar com isso é paz. Então uma pessoa tem que vir aqui exorcizar tudo, ou prender todo mundo, ou fazer com que de alguma forma isso acabe. Então é bem interessante porque são premissas simples, são premissas diretas, é uma história realmente bem curta. Era uma vez um ser amorfo que estava se alimentando e se reconstituindo a partir da dor e sofrimento, onde teve guerra, ela se alimentava mais, agora que está em paz, ela precisa causar dor nos outros, e ela achou uma forma de, tendo esse aspecto mais feminino, mais sedutor, vai atrair vítimas para causar dor, sofrimento, e com isso ela consegue matar e ter essa sensação gostosa do sadismo. É isso, e acabou. Essa é a biografia da Evelyn. Mas é bem legal porque é uma biografia simples, direta, porém com uma premissa muito interessante e com grandes ganchos de aventuras, grandes arcos diferentes que você pode trabalhar. Agora a gente vai chegar no único conto que tem sobre ela, é um conto bem curtinho, então esse vídeo vai meio que se encerrando depois que acabar esse. Mas uma coisa que eu acho bem interessante do conto dela é que mostra alguns certos tipos de camadas em cima da biografia dela. E quando a gente vê na biografia, fala que ela era um ser amorfo, uma energia que estava surgindo a partir da dor e sofrimento de Runeterra, que foi depois se materializando, entrando em ressonância e assim por diante. No caso dela aqui, nessa história, basicamente nós temos o quê? Ela andando pelos becos de Runeterra, encontra que uma vítima aqui, uma vítima lá, até que encontra, e todas elas não vão pro gosto dela, e ela encontra um cavalheiro que parece estar feliz, e ela encontra essa pessoa, beleza. Aí segue ela até a casa do cara, o cara mostra que tem uma esposa e tem 2 crianças, e quando todo mundo vai dormir, ele começa a ler na sala, ela chega lá pela janela, mostra toda a sensualidade, o cara sai da casa dele, ela interage, pega pela luxúria dele, quando ela prensa ele meio que na parede, a mulher chega pra ajudar, e acaba a história com ela dizendo que uma será uma flor que ela vai tirando pétala por pétala, e a outra está para se abrochar ainda. Então, nesse final, você meio que já percebe que ela vai torturar o cara na frente da mulher. Então, além de causar a dor física pro cara, vai causar a dor psicológica na mulher, e ainda vai criar todo aquele ambiente, ela vai se deleitar pra caramba durante essa noite. Uma coisa que eu acho um tanto assim complicado, porém interessante, eu vou abordar aqui, é o seguinte. No começo da história, você vê que ela anda até um cara que é bêbado e
tem um certo infodump ali, porque ela para e fala: nossa, eu não quero ele. Por quê? Porque ele tá tão bêbado que ele não vai sentir muita dor. Eu vou ter que arrancar um braço pra ele sentir dor. Sabe, tipo, meio que como ela estivesse falando pra gente uma informação que é importante, justificando o fato de ela não querer aquele cara. Mas eles tentam quebrar esse infodump meio que fazendo uma autorreflexão dela, do tipo, nossa, então, né? Então o que acontece? Existem alguns momentos do infodump que a gente chama de infodump mascarado, que são aquelas técnicas que eu comentei que você pode colocar o seu infodump de uma maneira um pouco diluída, um pouco mascarada, do tipo o cara falando para um gravador, um cara falando para alguém que não conhece, o Watson, algumas reações, show don't tell. Então você pode utilizar algumas formas para você mascarar o seu infodump para deixar um pouco mais diluído. No caso dessa história, ela causa esse infodump falando que não quer aquele cara por causa disso, porque ela prefere se deleitar com todos os tipos de sofrimento, porque ela gosta disso, 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 aquele outro, para explicar um pouco de por que ela procura pessoas felizes ou saudáveis e por que ela não aceita pessoas já caídas de qualquer jeito. Mas eu acho que por ter sido uma história bem curtinha, realmente ela tá andando pelo beco, encontra um cara leva até a família, ele vai lá. Como ser uma história muito curtinha, ela vai, encontra um cara no beco, não quer, depois encontra um cara saindo do bar, leva até a família, depois tortura ele na frente da esposa. Basicamente a história é essa. Eu acho que ela poderia ser desenvolvida um pouco mais com isso, criando essa profundidade que o autor queria trazer, mas sem criar alguns atalhos narrativos. Porque ela fala, está há muitos dias sem comer, então ela precisa de alguma coisa, ela aceita qualquer coisa e ela para. Então ao invés de simplesmente falar assim, ela aceita qualquer coisa e para, eu acho que seria interessante ela ficar nesse pensamento, eu vou, não vou, vou, não vou, até que encontra alguém, começa o ataque, não sente aquela animação, não sente aquele prazer, e depois, quando ele encontra outra pessoa no bar, ela vai lá e fala, não, é isso mesmo que eu quero, desiste daquele e vai atrás do outro. Então eu acho isso bem legal, você criar esse ritmo narrativo, já que você tem um certo tempo, por ser uma história mais curta, você poder desenvolver um pouco mais pela rapidez da história que foi abordada aqui. Outra coisa interessante é que ela criou um certo tipo de gatilho, ela levantou a lanterna. O que é levantar a lanterna? Quando você coloca uma informação muito específica e coloca muita profundidade nessa informação, você cria um gatilho da antecipação que faz com que a pessoa queira imaginar o que vai vir depois. Então, ela começa a descrever muito um bêbado, um bêbado, um bêbado, um bêbado, para depois falar que não gosta dele. E ela começou também, na história, criar um outro gancho, uma outra levantada de lanterna, que falava que a esposa pegou o buquê e esboçou um tanto uma felicidade antes de colocar um buquê de novo no canto. Então, mostrar que tem algum certo tipo de dúvida. O casamento não tá tão legal porque o cara tava à noite, depois ele chega em casa porque tava num bar e a esposa meio que sabia onde ele tava, por isso ele chegou com flores pra meio que, olha, eu tava no bar, mas eu ainda te amo. Ela criou alguns certos tipos de ganchos e de propostas que fez com que pudesse ter um desenvolvimento maior. Depois, no final, o cara é seduzido por ela. Beleza, ela tem o poder de sedução, então tem essa questão da energia e tudo mais, faz com que ela fala, até que ele pergunta, quem é você? Ela fala, tipo, eu sou quem você quiser ser. Beleza. Aí ele cai nos braços dela. Meio que, minha família. Então ficou uns certos buracos dentro da história, porque se ele tem uma relação boa com a família, porque ele meio que hesita e babuceia a família, e a esposa depois vai defendê-lo, e meio que antes a mulher não se mostrou feliz, é um sorriso disfarçado, e meio que... Então criou um certo impasse ali, criou um certo buraco que, beleza, a esposa ama ou não ama? Ama porque foi defender, mas ela foi defender ou ela escutou um barulho estranho e foi atrás? E se ela ama, por que ela não ficou feliz
com o buquê? Ah, porque ela sabia que ele tava no bar. Então, ao invés de falar, tipo, um sorriso meio que escondido, porque ela não mostrou um ar de decepcionada, do tipo, ela ficou decepcionada ao receber porque ela sabe o que isso significa. Um pedido de desculpa posterior a um erro que ela sabe qual foi o erro que ele fez. Ah, mas é que tem crianças, então ela podia desenvolver toda uma profundidade de personagem. Ah, mas o personagem principal é a Evelyn, ela tem que ser desenvolvida. Mas se você quer que o punch da história seja a Evelyn torturando as pessoas, o cara na frente da esposa e ela sentindo prazer pela dor de ambos, você precisa criar uma profundidade dos personagens que serão alvos. Você precisa criar uma profundidade para que nós, leitores, simpatizemos com aquele casal e sentimos a dor junto com eles na hora da tortura da Evelyn. Obviamente, também é uma tortura que ficou no subconsciente pelo fato de que a história se encerrou ali no meio. Obviamente, não precisa colocar a cena de tortura, a cena gore, porque também, querendo ou não, a faixa etária meio que não permite por ser um jogo meio que de classificação livre. Então, assim, mas ficou nessa abertura. Mas eu acho que se tivesse criado uma relação do tipo, a pessoa realmente ama o marido, e ela luta pelo bem-estar da família, e ela sofre pelas saídas dele, isso, aquele outro, e depois quando ela chega mostra aquele ar de desespero, não, ela só desce e fala, está tudo bem, meu amor? E ela responde, ah, tá tudo sim? Podia ter desenvolvido um pouco mais, podia ter desenvolvido algumas questões um pouco mais aprofundadas. Então, pelo fato de ser uma história muito curta, é um pouco difícil a gente pontuar outras questões pelo fato de ser isso. Então, os pontos positivos que eu achei de ter sido uma premissa rápida, curta, lá na biografia, já no caso agora dessa historinha, ficou muito aquém, também pelo fato de ser curto, mas não ficou um curto simples. Ficou um curto faltante. Ficou alguns buracos, algumas perguntas que, mas por que tanto enfoque no homem bêbado no começo? Ah, mas só para mostrar como ela a caça? Então, mostrasse uma cena dela caçando. Cadê aquele show don't tell? Ela realmente teve um tell muito gratuito. Nossa, isso. Ela poderia meio que, tipo, ter essa reflexão, começar essa reflexão, aí quando chegasse na pessoa bêbada, criasse esse desconforto, não sei, quer saber, dane-se, não vai valer a pena o esforço. Então você mostra o que ela faz, cria essa profundidade, coloca essas camadas e não precisa jogar aquele tel grotesco na nossa cara. E quando for desenvolver realmente a plot que vai lá atrás do casal e faz tudo que tem que ser feito, podia ter sido desenvolvido mais. Esperasse uma cena, por exemplo, de briga ou de conciliamento, ou que tivesse uma conversa entre o marido e a mulher, ou que o pai fosse pôr as crianças para dormir, ou não colocasse. Então desenvolver mais os laços familiares para que a gente perceba que a Evelyn quer destruir tudo aquilo, ou fortalecer aquela dor. Por exemplo, os filhos deles são filhos não deles, na verdade é uma traição dela. Então, um pesar que ele sente a Evelyn poderia desenvolver esse sentimento gostoso do tipo, vou primeiro saborear a dor do pai e da mãe, porque é um casamento que ela quer manter, mas ela traiu o cara, por isso tem esses dois filhos fora do casamento, mas o pai ama a família, ama aquelas crianças, mesmo sabendo que não são dele, mas ele precisa esquecer, então ele vai no bar e a mulher não gosta, então podia ter criado todo um contexto familiar de dor e sofrimento para quando chegasse a Evelyn para ou usufruir desse sofrimento ou para arrebentar essa família perfeita, ficasse mais legal para a gente sentir alguma compaixão ou um ódio ou um prazer com a Evelyn. Nossa, que bom que a Evelyn foi lá destruir aquela família medíocre. Ou que pena que ela podia ter feito aquele outro. Ou, nossa, por que ela fez isso? Que coisa horrível. Ou, porque o cara fez isso, porque a mulher fez aquele outro. Então podia desenvolver um pouco mais de personalidade dessas vítimas para quando chegasse a Evelyn tivesse todo um arcabouço para desenvolver. Mas a história é contada no ponto de vista da Evelyn. Sim, perfeito. É isso mesmo. O ponto de vista é dela. Então tem algumas informações que se a gente descobrisse, poderia ser um infodump muito grande, mas poderia ser o fato de ela ver, observar, ouvir situações chega o pai e dá tchau pra criança, né, põe ela pra dormir, mas ela percebe a dor, o olhar de sofrimento do pai,
uma mescla de amor com ódio e alguns outros pontos, mostrando que tem alguma coisa ali em relação às crianças. Ou quando a mulher fala, ah, meu amor, eu vou dormir, ele só abana com a cabeça, ou meio que tipo, diz que beijos, meu amor, mas de um ar um pouco seco, pensando o que está acontecendo com essa família. Então poderia, já que a história da Evelyn é uma história de uma personagem que gosta e vive para causar dor e sentir o tesão por se alimentar dessa dor causada por ela ou porque pelas coisas que existem, o fato de ela saborear esses momentos e querer saber mais sobre essa família para poder futuramente destruí-la, seria muito mais profundo e com isso a gente ia ter muito mais camadas para a Evelyn e a gente teria uma história muito mais completinha. Por isso que também tem uma premissa interessante, também tem uma ideia legal, porém eu senti que faltou robusteza, faltou profundidade na história pra gente criar ou uma antipatia pela Evelyn, ou uma antipatia pela família, ou uma apatia por um, uma empatia pelo outro. Então criar essas relações sentimentais é muito importante. Um dos gatilhos mais importantes é gatilhos emocionais, que trazem essas aproximações. Obviamente, gatilhos intelectuais, como por exemplo da autoridade, são importantes, porém, criar essa mescla de o lado esquerdo, o lado direito, a lógica, a criatividade, as emoções, tudo isso, quanto mais gatilhos você ativar, mais as pessoas vão gostar dessa história, vão entender, vão querer saber mais sobre elas. Por isso que é importante a gente criar esses gatilhos emocionais, não importa, seja do personagem, seja na história, seja no seu cenário. Criar essas conexões são muito importantes. Então, pessoal, esse aqui é o vídeo sobre a Evelyn. No próximo nosso vídeo vai ser sobre o Aerion Sol, que eu tô deixando aqui para vocês saberem qual será o próximo personagem. Já tem algumas outras indicações que a galera pediu lá no canal do Discord e alguns comentários também aqui no YouTube. Então, caso você queira algum herói específico, vá lá no Discord lá da gente. Existe uma parte específica dizendo sugestões de vídeos, que com isso fica mais fácil de eu conseguir achar as sugestões de vocês, porque tá tudo concentrado em um lugar só. E também, já que nas próximas semanas, quando a gente for virar o mês, eu vou trazer uma análise falando sobre a temporada de Arcane, onde eu vou separar em 3 episódios, do 1 ao 3, do 4 ao 6, do 7 ao 9, trazendo algumas reflexões interessantes para a gente poder abordar também esse filme, que também aqui é canônico, essa série canônica dentro das biografias dos nossos heróis. Beleza? Usem a busca das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!